Olá, estamos no ar com mais um programa Palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que nós possamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Que o Senhor te proteja, cuide de você. E vamos hoje, o tema, nós iremos falar sobre edificados por Deus. Hoje eu estou com o meu convidado, o presbítero Ricardo Martorelli. Muito prazer em recebê-lo no programa Palavra de hoje, presbítero. Que Deus te abençoe e é uma honra recebê-los aqui na TV Destaque. Então, que nós possamos falar desse tema tão importante. Você pode nos assistir pelo site da TV Destaque, que é o www.tvdestaque15.com.br, também pelo canal do YouTube e também temos uma página no Facebook, TV Destaque, Nova TV Destaque. Muito bom dia. Obrigado, Ricardo. Ricardo, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Nós estivemos juntos já em programa de rádio, mas hoje aqui diferente com a imagem e com certeza nós temos algo da parte de Deus para compartilhar com todos e com certeza seremos edificados pelo Espírito Santo. Esse é o nosso propósito sempre, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e ela consegue transformar o caráter do homem. Com certeza. E é esse o propósito de Deus, a nossa edificação. É verdade. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem nos instruído e fortalecido. É verdade. E com certeza vamos ter momentos especiais com Deus hoje. Com certeza. Eu quero iniciar o programa compartilhando uma palavra com você que está em Judas, capítulo 1, versículo 20 e 21. E a palavra do Senhor nos diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então esse tema, que nós possamos ser edificados por Deus. A palavra do Senhor nos edifica. Mais importante dessa edificação, que nós possamos estar atentos ao Espírito Santo, que Ele fala conosco, que nós possamos, através das nossas atitudes, e que nós possamos ser edificados por Deus e ser aperfeiçoados durante todo o decorrer das nossas vidas, todas as coisas que nós fazemos, pelas situações que nós enfrentamos, pelas lutas, mas que nós possamos ser edificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo, presbítero? É verdade. Esse versículo que você leu no livro de Judas fala orando no Espírito Santo. Sim. Algumas pessoas não sabem bem o que é orando no Espírito Santo. E é aquela oração feita no Espírito, oração em que o homem faz não com as suas próprias palavras, mas as palavras que o próprio Espírito Santo nos concede. O apóstolo Paulo ele teve essa experiência e demonstrando que isso é para todos, não só para os apóstolos ou só para aquele tempo. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é o propósito de Deus que todos sejam batizados, mas nem todos entendem assim. Mas o Senhor nos concedeu essa liberdade. Alguns querem, outros não. Alguns recebem o Espírito Santo, outros recebem também, mas não sabem o que receberam. Então, é necessário ter algum relacionamento, um conhecimento. Então, quando a pessoa lê a palavra, ela já está participando do Espírito Santo, porque toda a palavra, a própria palavra é inspirada. E essa inspiração faz com que o nosso ser interior receba um conhecimento que não é humano. É um conhecimento que vem da própria parte de Deus e isso entra primeiro desce ao nosso coração e começa uma transformação interior que nós não conseguimos muito explicar como, mas ela se dá. É o que o Senhor fez dessa forma. Nós somos criaturas de Deus e Ele nos fez com essa capacidade. Então, há um versículo que diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra, a fé é gerada aqui dentro de nós. Essa fé é um fundamento que faz com que a nossa vida comece a ser transformada. Então, quando nós entendemos isso e começamos a buscar especificamente esse relacionamento com a palavra, e sabendo que a palavra ela veio pelo Espírito, ela foi inspirada, ela inspirou homens a escrever, então não é uma obra humana, mas uma obra cooperada com o homem. Então, se nós entendêssemos isso, que a Bíblia não é um livro comum, a gente olha, vê um livro comum,
mas é inspirada, são palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo, e isso faz dele um livro totalmente espiritual. Tá certo? Certo. Agora, tem um texto que eu gostaria de ler, Sim. que está no Evangelho de João, que foi o que motivou o tema de hoje, e foi lido na comemoração da Páscoa desse ano. Nós temos por costume fazer a festa de uma semana, por uma semana, que é como está escrito, como se deve fazer. Então, de domingo a domingo, tivemos na nossa comunidade celebrando a Páscoa. E foi lido na Páscoa esse versículo. Todavia, deixa eu dar um endereço, ó. João, Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 7, que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus aqui, são palavras dele, estava dizendo que se ele não fosse à cruz, se ele não morresse, não seria liberado o Consolador, o Espírito Santo. Se ele não passasse pelo que passou, não seríamos alcançados pelo Espírito Santo. Então, em outras palavras, o propósito final do Senhor, tendo que passar por homem, né? Sendo Deus, se submeteu a ser homem, se submeteu à morte de cruz, sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer. Ele, fazendo isso, faz com que seja liberado o Espírito Santo. Quer dizer, o propósito final de tudo é que o Espírito Santo viesse para o nosso encontro. Ele fosse liberado através da morte de Jesus e a sua ressurreição, para que pudéssemos ser edificados por Deus. Sim, muito importante isso, né? Então, olha o amor que Deus tem por nós. Ele tem enviado o seu Filho, o próprio Jesus, morrer por nós, e hoje nós somos consolados pelo Espírito Santo que Ele nos deixou. Então, que nós, cada dia, por mais as dificuldades que nós passamos, todas as coisas que nós enfrentamos, as lutas, e eu creio que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele nos dá essa luz, Ele nos dá toda a motivação de poder estar continuando. E muitas vezes você está desanimado, muitas vezes você está triste, quantas coisas que acontecem nas nossas vidas, mas eu creio que o Senhor, Ele veio para nos salvar. Então, que nós possamos ser edificados através do Espírito Santo, através de tudo aquilo que Ele tem nos feito, tem nos abençoado, cuidado de nós. E o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E através da palavra de Deus, assim como o presbítero Ricardo mencionou, ela nos edifica. Então, hoje nós estamos falando desse tema, como ser edificados por Deus. Então, que nós possamos aprender que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e Ele está te abençoando. Então, tome posse dessa palavra, tome posse daquilo que nós estamos falando aqui, que é algo muito importante para a sua vida. E o Senhor é contigo, nunca se esqueça que Ele está ao seu lado, te consolando e edificando a sua vida. Não é mesmo, Ricardo? É verdade. Desse mesmo texto aqui, adiante, o Senhor continua falando, porque Ele estava se despedindo praticamente dos discípulos antes de ir para a cruz. Ele sabia que seria capturado e seria levado a julgamento e passaria pela cruz. E ele diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando eu leio isso, eu vejo que aquele momento em que o Espírito Santo ainda não estava liberado, nem os discípulos que conviviam com o Senhor, eles não estavam prontos a entender e compreender esse mistério de que é o Espírito Santo operando diretamente sobre nós. O próprio Senhor estava sendo usado pelo Espírito Santo, mas os discípulos não podiam compreender. Então ele fala que tinha muito a revelar, mas ainda não podia suportar. Esse é o versículo 12, mesmo lugar que estamos lendo. E depois ele diz no 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, se referindo ao Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então tem dois aspectos. Um aqui que ele se refere às coisas proféticas, às coisas que estão por vir. E outra, quando ele diz que ele falará tudo, dirá tudo o que tiver ouvido, como que diz, vou instruí-los, vou capacitá-los,
vou dar a direção. Então esse propósito estava guardado e reservado para um tempo futuro que é agora. É um momento em que nós necessitamos agora de ouvir o Espírito Santo, de ser instruído por Ele, ser fortalecido por Ele. Sim. Amém? Amém. Esse é um tema muito interessante mesmo, falando sobre ser edificados por Deus. E no próximo bloco nós iremos falar sobre tantas coisas ainda que o Senhor tem para mim e para você. Que você seja abençoado. E eu vou para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje. Centro de Excelência Odontos. O Centro de Excelência Odontos é uma clínica multidisciplinar, com profissionais mestres e especialistas, localizada no centro de Guarulhos, próximo à Câmara Municipal. Contamos com estacionamento próprio e ambientes climatizados. E o mais importante, tecnologia moderna com tratamentos digitais e laser terapia, oferecendo mais conforto, segurança e rapidez aos nossos pacientes. No Centro de Excelência Odontos, o foco é você e seu sorriso. Há 30 anos, a By-Hawk sabe valorizar o homem moderno, vestindo-o com elegância e refinamento para todas as ocasiões, trazendo as melhores tendências da moda masculina internacional, com referência vindas de Paris, Nova York e Milão. A By-Hawk trabalha com tecidos de excelência, conforto e pura sofisticação em peças exclusivas para seus clientes. Na By-Hawk é possível estar na moda para todos os estilos. Na By-Hawk você constrói o estilo que quiser para estar bem consigo mesmo. Escolha By-Hawk. Escolha seu estilo com pura sofisticação e bom gosto. Hoje nós estamos falando sobre o tema Edificados por Deus. Estou com o meu convidado, o presbítero Ricardo Martorelli, que Deus possa falar ao nosso coração. Mas antes de continuarmos o tema, eu gostaria de convidar você a conhecer o Centro de Excelência Odontos, que fica na rua Luiz Facini, 588, lá no centro aqui de Guarulhos. O telefone de lá é o 2229-8087. Você será muito bem atendido, você vai ser recebido pelo Dr. Arnaldo, a doutora Marcela e também toda a equipe, uma equipe especializada, com equipamentos modernos para poder atender e fazer que o seu sorriso fique muito mais bonito. Então conheça o Centro de Excelência Odontos, vale a pena você conhecer. Bom, então vamos continuar com o nosso tema, Ricardo, para que nós possamos falar sobre edificados por Deus. A palavra do Senhor nos diz em Efésios, capítulo 4, versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Olha como é interessante a palavra de Deus para que ela seja edificada. E muitas vezes nós deparamos com algumas palavras contrárias. Alguém às vezes tenta falar algo para te ofender ou alguma coisa que talvez para te desanimar. De repente você tem um projeto, um plano, você tem um sonho que você quer construir e vem uma pessoa e fala, mas isso acho que não vai dar certo. Ou ele tenta te desanimar com palavras negativas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor que nos edifica, o Senhor através da palavra dele que nos edifica, que nos fortalece, que realmente nos ensina qual que é o verdadeiro propósito. Esse programa, a Palavra de hoje, tem esse propósito. Você está ouvindo o que nós estamos falando, então que você seja edificado através da Palavra de Deus. E esse versículo fala muito sobre isso, sobre nos edificar, que nenhuma palavra contrária ela possa desanimar você. E sim a Palavra de Deus, que é viva e eficaz, que possa fortalecer, que possa te ensinar e não deixar você desistir dos seus sonhos, porque os sonhos não podem ser frustrados. Então atente-se a ouvir palavras que realmente te edifica, que te fortaleça, que te construa cada vez mais
porque quando às vezes essas palavras contrárias, que você esquece, não entra por um ouvido, sai para o outro, e que você possa, através da palavra de Deus, siga a direção de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Presbítero Ricardo, exatamente isso que nós estamos falando sobre esse tema, ser edificados por Deus e através da palavra dele. Exatamente. Eu costumo dizer até além, porque como já te comentamos antes, a palavra é inspirada. Mas aquele que inspirou a palavra é alguém para quem nós temos que com quem temos que ter um relacionamento. Porque se Deus se manifestou primeiro em carne, né, o próprio Senhor Jesus, ele disse que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Então esse relacionamento ele é possível. Alguns acham que não, porque como você vai se relacionar com o Espírito de Deus? Alguns dizem, quem sou eu para se relacionar, mas relacionar diretamente com Deus? Mas se o próprio Deus preparou dessa forma, como que eu posso querer fazer diferente? O próprio Espírito Santo está à disposição de todos nós, todos os dias, 24 horas por dia, e muitos não se deram conta disso. Então há uma necessidade de que nós tenhamos esse relacionamento. Nesse capítulo de Efésios que você leu, no versículo 29, uns versículos antes do versículo de número 11, está escrito assim, no capítulo 4 de Efésios, 11 diz, e ele mesmo, que é o próprio Senhor, ele mesmo deu uns para apóstolos, aqueles que nós conhecemos, né, que formaram aquele grupo de 12. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Há um propósito de que sejamos edificados. Nós somos esse corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E ela necessita ser instruída, edificada, ensinada, porque se ela não for, ela não vai agir como precisa, ela não vai realizar aquilo que precisa ser realizado. Então, Jesus diz que se conhece a árvore pelos frutos. Que frutos espirituais nós estamos produzindo se nós não somos ensinados a produzir corretamente? Que tipo de fruto nós vamos fornecer ao nosso semelhante, ao nosso próximo, se nós mesmos não sabemos como? E para saber como, dependemos de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo de Deus. Fala, mas isso é possível? Se não fosse possível, não teria sido estabelecido isso na palavra de Deus. E quando nós vamos para a palavra, nós descobrimos que isso está à nossa disposição, ao nosso alcance. Mesmo nós sendo pequenos, sendo criaturas, o Senhor vem habitar dentro de nós para sermos transformados, sermos edificados. É um milagre. Sim. É uma coisa meio que parece que impossível, mas é dessa forma que o Senhor opera em nós. É verdade. Essa intimidade que nós temos que ter com o Espírito Santo, com Deus, isso é muito importante na nossa vida, através da nossa oração, através do nosso clamor. E hoje, por exemplo, no programa, o programa Palavra de Hoje, e também existem outros programas, jornais, revistas, a própria Bíblia, que é a mais importante, o nosso manual de instrução da vida. Então, nós somos edificados através do Espírito Santo e nós temos que ter essa intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com Ele, que nós conseguimos prosseguir, mesmo que haja as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, no nosso trabalho ou nos nossos afazeres, mas quando nós temos essa intimidade com Deus e nós buscamos a direção dEle, é o que realmente nos fortalece, é que nós somos edificados por Deus, edificados pelo Espírito Santo. E é desta forma que nós devemos fazer para que nós possamos crescer espiritualmente. As nossas atitudes são importantes também nessa edificação. As atitudes que nós temos com o nosso próximo, às vezes as palavras que nós falamos um com os outros, dependendo do tom de voz, dependendo das palavras que nós usamos, mas que nós possamos ser imitadores de Jesus, para que nós possamos ser edificados e podermos estar crescendo, tanto espiritualmente como pessoalmente também, nas nossas tarefas, profissionalmente, nos relacionamentos, né, com a nossa família. Quantas oportunidades nós temos de ter essa intimidade
e poder estar edificado e poder estar aprendendo aí através da palavra de Deus e através de nós estarmos juntos, essa intimidade com o Espírito Santo. E o Senhor, Ele nos permite para que nós possamos ter esse relacionamento. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Mestre, Ele que nos ensina, que cuida de nós. Então busque a direção de Deus, busque na palavra que Ele tem falado conosco, assim como nós estamos aqui aprendendo. Quando nós estamos falando, nós também estamos fazendo com que o Senhor, Ele faz e nos edifica, presbítero. No livro de Efésios mesmo, no capítulo 2, um pouquinho antes que você leu, há um texto que fala sobre uma parede que foi derrubada, uma coisa que impedia que nós tivéssemos esse relacionamento. No livro de Efésios mesmo, capítulo 2, versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então havia um impedimento, havia uma barreira, mas essa barreira foi rasgada. Quando se rasga o véu de cima a baixo, né, quando Jesus diz na cruz, está consumado, o véu rasgou e ficou acesso livre, acesso aberto para que tivéssemos um relacionamento com Deus. E aqui ainda diz interessante, olha, desfez na sua carne, Jesus na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois homens, o homem natural e o homem, o povo escolhido, os judeus, desses dois povos, quer dizer, nenhum dos dois é o certo, mas um terceiro que o Senhor criou, que é um homem que se relaciona com Deus. Então nós procuramos ser este homem. Sim. Olha que importância, como que é interessante isso, né? Essa conjuntura de podermos realmente estar, né, conectados. Então, tudo isso é muito importante, nós sermos edificados e nós estarmos aprendendo. E a cada dia, não é mesmo, presbítero? Quantas coisas que acontecem que, quando nós deparamos com a palavra de Deus, nos ensina, nos ajuda, nos faz, né, fazer com que isso que nós estamos aqui aprendendo, né, essa edificação, que nós sejamos edificados por Deus. E Deus tem nos ensinado, né, de diversas formas. Então, tome posse dessa palavra, esteja atento, medite sobre isso que nós estamos falando aqui. Agora nós vamos por mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltaremos com o programa Palavra de hoje. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso está situado em local de grande visibilidade e fácil acesso. Além de estar bem servido de transporte coletivo e estar ao lado do Terminal de Ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional, em moda, artigos para o lar e eletroeletrônico, entre outros. Além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama com mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bidcat, Polué, Polishop, Ering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauros, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem, para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Telefone 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria.
Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje nós estamos falando do tema Edificados por Deus. Estou com o convidado, o presbítero Ricardo Martorelli, e nós estamos falando desse tema tão importante. Então, que nós possamos estar te encorajando, te ajudando através da Palavra de Deus, através do programa Palavra de hoje. E eu quero compartilhar uma palavra com você que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Por isso, exorce-te e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, eu gostaria de encorajar você para que você possa estar transmitindo palavras de incentivo, de motivação para as pessoas, que possam ajudar uns aos outros, esse amor de Deus que Ele capacita no nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina para que nós edifiquemos uns aos outros. E através da palavra, através de atitudes de motivação, de incentivo, de ajudar sua família, o local onde você trabalha, por onde você passar, que o Senhor, através da luz dele que resplandece através de você, para onde você chegar, aonde você estiver, que o Senhor possa te abençoar. Então, através da palavra dele que nos ensina como nós edificamos uns aos outros, presbítero. É verdade. E por causa dessa reconciliação que nós temos com Deus através da cruz e a liberação do Espírito Santo, nós podemos ser edificados. E no livro de Efésios, no capítulo 2 ainda, o versículo 19 diz assim: Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A palavra nos chama como que nós sendo a própria família de Deus. Então, se nós entendemos isso, a gente começa a perceber a necessidade de termos esse relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo. Então diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, quer dizer, o fundamento, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E olha o que diz, Ricardo, esse versículo: no qual também vós, se referindo a nós todos, também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então o nosso corpo, a nossa vida nesse tempo que estamos aqui nessa terra, é para que sermos morada do Espírito Santo. Olha a importância que Deus deu para nós depois que fomos reconciliados com Ele. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos então a buscar, primeiro na palavra, o conhecimento, o entendimento, a percepção dessa realidade, e depois, através da nossa oração, da nossa entrega, o relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Então nós vamos ser, a cada dia, o Senhor vai acrescentar algo dentro de nós, e nosso caráter é modificado não por nós, não porque alguém fala para nós, não porque alguém nos ensina, algum outro homem, mas o próprio Espírito de Deus é que opera essa maravilha dentro de cada um. Então é uma capacidade que Deus tem e Ele faz isso em nós. Ele nos transforma conforme a vontade dele. Essa intimidade, é muito importante mesmo, essa edificação, e nós possamos ter essa intimidade com Deus. Isso é tão importante no nosso relacionamento com Deus, porque a nossa vida, ela é feita de relacionamentos. Então, com Deus também, olha que importante, o quanto que Ele nos ama de uma forma tão incondicional, e esse amor que transforma, esse amor que restitui, esse amor que reconstrói. Então, que nós possamos ser edificados pelo Espírito Santo, ter essa intimidade com Deus. E isso também com as pessoas na qual fazem parte da nossa vida, e quantas situações que acontecem, e que quando nós temos essa intimidade, quando você tem a intimidade com um amigo, com seu pai, com a sua mãe, é diferente. Então você acaba tendo assim esse relacionamento com uma pessoa que fazem parte das pessoas que fazem parte da sua vida. Isso faz com que você se achegue mais, que você acaba falando mais, ter essa intimidade. Agora, ter essa intimidade com Deus não tem preço, é algo tão maravilhoso que você sente no seu coração, no seu espírito. Então que nós possamos ter essa intimidade com Ele através da nossa oração, através de quando nós ouvimos a palavra dEle e que nós tomamos posse no nosso coração. Isso é tão importante, presbítero. Não há barreiras.
né? Então, totalmente acesso livre. Sim, com certeza, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, 30 dias no mês, todos os meses do ano, e isso por toda a eternidade, e que nós possamos ter essa intimidade com Ele, e Ele fica feliz quando nós temos nós podemos chamar Pai, né, e tudo isso faz parte, né, da nossa vida. Sim, Ele nos criou. Os sentimentos de Deus vêm habitar em nós também. Né? Sim. A alegria dele, né, que é a nossa força. Com certeza. É dessa maneira que Deus opera. Que Deus tem nos fortalecido, Deus é o nosso refúgio, Ele tem cuidado de nós, tem nos protegido, livrado de todo o mal. Hoje, tantas coisas que estão acontecendo, hoje nós vemos nos meios de comunicação, né, as tragédias que têm acontecido, violência, e nós somos protegidos por Deus. Então, que nós possamos buscar, através do Espírito Santo, essa edificação através do Espírito Santo, essa intimidade com Deus, e todos os dias nós temos livramento e Deus tem cuidado de nós. E Ele tem nos sustentado até aqui. Então que nós possamos ser gratos a Deus por tudo isso que Ele tem feito por nós, assim como nós estamos aqui no programa A Palavra de Hoje, que tem o propósito de levar a palavra para o seu coração. Quero que Deus possa te abençoar, que Ele possa estar cuidando de você em todas as coisas. E que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem àqueles que amam a Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, esse amor incondicional, e que nós possamos, a nossa fé nos tornar inabalável, essa fé inabalável que move no nosso coração e que Deus tem nos ajudado de uma forma extremamente maravilhosa, mesmo, presbítero? É verdade. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, a força, a fortaleza que o Senhor nos dá, os livramentos, depende justamente disso, dessa edificação que Ele opera em cada um dos seus filhos. Né? No nome de Jesus, assim tem se cumprido também nas nossas vidas. Né? É verdade. E muitas outras coisas que estão acontecendo. Então que você possa atender esse chamado, edifique uns aos outros nos seus relacionamentos, naquilo que você está falando. Né? Você tem a oportunidade, Deus nos capacitou, né, com as nossas palavras que a gente sente no nosso coração. Então que os pensamentos negativos que caia por terra, que venham somente pensamentos positivos, que as palavras que saiam da sua boca, que sejam para edificar. E quando as palavras contrárias vierem contra você, sabe o que você faz? Lance fora. Não tome posse de palavras contrárias, porque o Senhor, Ele quer edificar. O Senhor, Ele quer fazer com que você seja abençoado. Então, palavras que tentam te amaldiçoar, que caia por terra, que nada vai acontecer com você, porque Deus está contigo. Eu quero convidar você para que você ouça também o programa Palavra de Hoje pela Rádio Elite, que é toda quinta-feira, das 20 às 22 horas. E também tem o reprise aos domingos, das 13 às 15 horas. Você pode acessar o site da rádio, radioelite.minharadio.fm. Lembrando que Rádio Elite é com Y. Também você pode abaixar o seu aplicativo, tanto no Android como também iOS. E também você possa nos ouvir na Rádio Elite. O programa A Palavra de Hoje aqui na TV Nova Destaque vai ao ar todos os sábados, das 11 ao meio-dia, com reprise também aos domingos, 11 ao meio-dia. Você pode acessar, entrar no canal do YouTube da TV, e também você pode acessar o site daqui da TV Nova Destaque, pelo tvdestaque15.com.br. Também tem os canais pelo Facebook, pelo YouTube, e que você possa estar ouvindo, também assistindo aquilo que Deus coloca no meu coração, o propósito do programa Palavra de Hoje, desse ministério que o Senhor colocou no meu coração, de poder estar compartilhando com você, para que você possa aprender, que eu também possa ser edificado. E assim, dessa forma, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo e sendo abençoados por Deus. Presbítero Ricardo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e por você ter aceito o convite, né, de participar do programa Palavra de Hoje. É uma honra recebê-lo aqui. Que Deus te abençoe. Eu creio que Deus também tem uma obra muito grande na sua vida e você tem feito isso com muito amor, com muita dedicação, através das pregações, através de palavras da sua família, que todas as coisas na sua vida sejam prósperas, a sua família. Né? Quero te agradecer muito, fiquei muito feliz mesmo participar, né? A gente sempre juntos nesse trabalho, nessa obra que Deus tem colocado no nosso coração.
E isso é tão importante, né? Nós estamos, o próprio tema hoje que nós estamos falando, né, sobre edificar, edificando um ao outro e através do Espírito Santo. É verdade. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. É sempre uma bênção estar aqui participando nos programas que nós estivemos juntos, né? Isso. E conta comigo sempre que puder te ajudar. Fico muito feliz, viu? É um prazer. Muito obrigado. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma semana de muita prosperidade, uma semana de paz, uma semana que o Senhor vai conceder bênçãos sobrenaturais na sua vida e que todas as palavras, lembrando, tudo aquilo que for contrário, que caia por terra, tudo aquilo que não provém de Deus, que vai cair por terra porque o Senhor é contigo e Ele vai fazer muito mais do que aquilo que você possa imaginar. Então, quero convidar você a assistir o nosso programa Palavra de hoje, no próximo sábado, né, das 11 ao meio-dia, e que você tenha uma semana muito abençoada. Deus proteja, cuide e muito obrigado mais uma vez pela audiência e que nós possamos continuar juntos, né, com o programa Palavra de hoje. Amém? Deus abençoe.